Fala galera, bom dia, graças e paz, tudo bem? Estava aqui meditando no texto, primeiro volume de Samuel, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 28 só para a gente se contextualizar. E Samuel concluiu: eis que hoje o Senhor arrancou de ti o reinado de Israel e já entregou a um próximo que é melhor do que tu. Samuel falando com Saul. Samuel havia saído para guerrear contra os amalequitas e a ordem de Deus foi muito clara: quando você os enfrentar e os vencer, olha, Deus já garantindo a vitória antes da guerra, você deve destruir tudo que pertence à terra dos amalequitas. Mas Saul decide poupar o gado com a desculpa depois de que ele iria oferecer sacrifícios a Deus. E a resposta de Deus é a seguinte: eu tenho mais prazer, na verdade, Saul, na obediência do que nos sacrifícios. E algumas lições ficam para nós neste texto. Primeiro que Saul, ele venceu, mas não é porque ele venceu que Deus aprovou o que ele fez. A segunda coisa é que, embora ele tenha vencido e tenha mantido um título de rei, o céu já não contava mais com ele, porque Deus deixou claro que havia arrancado ou rasgado o reinado de sua casa e de suas mãos. A segunda coisa é que ele tem a imagem mantida diante de toda a população. Ele continua rei, mas perceba que ele venceu, mas Deus não aprovou. Ele teve, na verdade, o seu reinado rasgado, a sua comunhão com Deus rasgada, mas a imagem mantida. O que vale mais? Aí eu comecei a meditar: os títulos e a vitória, ou a comunhão com Deus e a unção que Deus colocou sobre minha vida? Segunda coisa que eu aprendo é que, apesar da vitória e da honra, o céu havia se retirado da sua vida. Só que a segunda coisa que eu aprendo é que eu só volto vitorioso de fato de uma guerra, de uma batalha, se eu manter a unção de Deus sobre a minha vida. Não adianta eu ostentar um título, uma credencial, ostentar um status, um reconhecimento, e o céu olhar para mim e falar assim: eu não conto mais com você. Sabe? Eu aprendo com Davi, quando ele diz: não retires de mim o teu espírito, que Deus sempre vai se mover em busca de uma geração que valorizou mais e que valoriza mais a presença de Deus do que os títulos. Porque Davi, apesar de não ser perfeito, ao contrário de Saul, ele reconhece que o trono, embora seja importante, não é a coisa mais importante que ele tem. A coroa que está sobre a cabeça, embora tenha relevância, não é mais importante do que o Espírito de Deus. Quando Davi se vê em apuros, quando Davi se vê em um estado de calamidade, de pecado, entendendo que Deus poderia se retirar da sua vida, ele vai fazer este pedido: retire de mim tudo, coroa, títulos, trono, mas não retires de mim o teu espírito, porque eu não quero acabar com Saul, com títulos, mas sem presença. A pergunta que eu faço é: o que é que nós vamos valorizar mais? Ou qual geração seremos? Uma geração de Saúls, que estão mais preocupados com os títulos e com os despojos de guerra do que com a unção e com Deus que garante a vitória em minha guerra? Ou seremos uma geração de Davis, que entendem que a presença de Deus vale muito mais do que qualquer coisa? Boa reflexão para você.